Fala galera da HWUP, beleza? Bom, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje nós vamos falar sobre novos rumores das novas placas de vídeo da Nvidia, RTX Blackwell, a série 50, 60, 70, 80 e 90 já estão com novos rumores na praça. Nós trouxemos algumas semanas pra vocês a respeito da velocidade das memórias e um pouco antes sobre a densidade das memórias. Isso dava para ter uma base do desempenho, só que faltava uma informação. Qual seria o clock base do chip gráfico em si? Para aí sim nós termos uma noção exata de quanto desempenho a mais em relação à arquitetura atual Ada Lovelace. Então agora nós temos essa informação vazada. Largura de banda, não temos o TDP, mas temos aí a informação de densidade de memória, velocidade de memória, quantidade da memória, né, a densidade, e agora com a velocidade do clock do chip gráfico e quantidade de CUDA cores aí presumida, nós podemos ter uma ideia de uma base de desempenho, o salto que vai ter agora de Ada Lovelace para Blackwell. Então vocês conseguem também presumir o salto que deve ocorrer em relação a 4060 para 5060, 4070 para 5070 e por aí vai. Vou passar para vocês algumas informações e assim vocês vão poder entender qual salto vocês terão se fizerem o upgrade ou se pularem uma geração. É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Vem comigo que eu vou trazer essas informações para vocês agora. Bom galera, então vem comigo pra gente falar um pouco mais sobre essas informações. Opa, vocês viram aí o meu Yu Yu Hakusho, mas tudo bem. Então, vamos às informações, galera. Nvidia RTX 5090 com clock base significativamente, vou falar de novo, significativamente maior. O vazador Chip Hell Panzerlied afirma que a RTX 5090 pode ter uma frequência base muito melhorada. Vamos a isso. Discussões ali nos fóruns do Chip Hell levaram a novos detalhes sobre a placa de vídeo RTX 5090. Panzerlied, né, que já tinha revelado anteriormente que a 5090 usaria um barramento de memória de 448 bits, ou seja, 28 GB, né, de memória, agora afirma que a frequência base da GPU será mais de 600 MHz maior do que o da 4090, o carro-chefe anterior. De acordo com o vazador, tá? A RTX 5090 apresentará um clock base de quase 2.9 GHz. Dá pra esperar um boost aí acima dos 3 GHz, galera. Significativamente maior do que os 2,23 GHz, né? Não chega a 2.3 da 4090. Esse clock base até supera o clock boost do carro-chefe atual de 2.52 GHz. No entanto, isso não confirma que o clock de boost também será muito maior. Mas presumidamente é isso, galera. Pois é incerto se a Nvidia mudou a forma como lida com as velocidades de clock das GPUs de jogos baseadas em Blackwell. Dá pra entender o que eles estão falando aqui, porque isso já aconteceu anteriormente. Vocês lembram lá o Boost 1.0, 2? A Intel faz isso nos CPUs, muda o Boost toda hora, e a Nvidia já fez também essa mudança, então pode ser que o Boost vá além disso, pode ser que fique nesse clock, mas o que a gente pode presumir em relação a isso é que vai passar dos 3 GHz no Boost Clock, com certeza, tá? Isso é uma forma de a gente presumir de acordo com o que aconteceu daqui para trás do que a Nvidia já trouxe para o mercado. No entanto, parece provável, né, que veremos um Clock Boost de 3 GHz no modelo carro-chefe da próxima geração. Então, o vazamento está aqui, ó, na tela para vocês. Vou aumentar um pouco. Vocês estão vendo aqui, ó, 2.61 de 7600 XT, only 2.155, 7800 XT, only 2.43, tá falando de quanto era a anterior, ele vai informando algumas informações, vai colocando algumas informações a respeito disso, tá? E a 5090, 2.9. De acordo com rumores, a 5090 contará com a GPU GB202 Blackwell, para quem não viu essas informações, tem outros vídeos aí informando a respeito disso para vocês, e espera-se que o chip completo tenha 192 Streaming Multiprocessors, os SMs ali, né? Resultando em 24 mil núcleos se a Nvidia mantiver a mesma contagem de núcleos FP32 de suas GPUs Blackwell para jogos anteriores. Além disso, espera-se que a placa inclua 28 GB de memória GDDR7 e um barramento de memória de 448 bits. Então nós estamos falando de uma densidade maior, de 24 para 28 GB, uma velocidade de memória maior também, do GDDR6, GDDR6X para GDDR7,
tá? E um barramento de memória maior, 448 bits, o que vai resultar numa largura de banda também significativamente maior. Com a memória com clock de 28 gigabits, essa configuração ofereceria mais de 1.5 terabytes por segundo de largura de banda. Isso é muita coisa. Isso representa um aumento de 50% em relação a 4090, ou seja, Blackwell em cima da Ada Lovelace. Rumores sobre as especificações da 5090 até agora. GPU é o GB202, praticamente confirmado. Memória de 28 GB de GDDR7, 448 bits, 28 gigabits por segundo. Isso já vazou até mesmo o PCB, então são informações que dá pra gente cravar. Clock base de 2.9 GHz é o que está se falando agora. Então dá pra gente ter uma base no desempenho final, tá? O salto realmente de desempenho. E até agora tudo sugere que a 5090 será uma atualização significativa, galera. Dá pra esperar realmente um grande salto de desempenho para Blackwell sobre, né, a 4090, e isso deve se caracterizar para as demais também. Quem tá esperando a 5060, coloca aí nos comentários. Júlio, tô nem aí pra 5090, meu filho. Não vou comprar isso. Talvez a 5070 se eu ficar muito bem aí de grana, mas eu tô esperando mesmo a 5060, 5060 Ti, no máximo a 5080 porque eu sou entusiasta. Mas vamos embora, porque o desempenho nós vamos conversar sobre isso agora no final do vídeo, beleza? Se a Nvidia conseguir manter o mesmo preço de lançamento, já seria uma grande notícia. A gente sabe que quando ela trouxe novidades num salto de desempenho com novas tecnologias, né? Isso lá de Pascal para Turing, em 2018 para 2019, houve também um salto muito grande de preço. O custo foi muito elevado. Nós sabemos. Então, se a Nvidia trouxer novidades em relação ao Ray Tracing, em relação a AI, inteligência artificial, em relação aos Tensor Cores, em relação ao desempenho muito mais alto, eu não ficaria surpreso se o preço for diferente também, galera. Você ficaria surpreso? Pode pôr aí. Se a Nvidia aumentar aí $100 na placa de vídeo, 100 doleta, você ficaria assim, tipo, nossa, que surpresa, meu Deus, a Nvidia é mercenária? Ou você falaria, mais do mesmo, já tava esperando? Porque eu não ficaria surpreso não, tá? Ó, aqui nós temos as informações, comparando Ada Lovelace com Blackwell. Então teremos mais Stream Multiprocessors, teremos muito mais, 50% mais de núcleos CUDA, 50% a mais, um clock base muito maior, tá? O boost nós não sabemos, a memória, uma densidade também maior, são 4 GB, né, a mais, porém com uma memória muito mais rápida. Um barramento de memória também muito mais rápido e uma velocidade de memória também muito mais rápida, o que dá uma largura de banda 50% maior também. Não sabemos em relação ao TDP, como eu falei para vocês anteriormente, e provavelmente o anúncio fica para o final de 2024 para ser lançado, chegar no mercado durante o ano de 2025 aí, durante o início, primeiro trimestre de 2025. Então, vamos a mais algumas conversas, algum bate-papo aí para a gente ter uma ideia melhor do que esperar pro futuro. Galera, seguinte, se nós temos a placa topo de linha, 5090, entregando 50% a mais, você vai concordar comigo que a 5080 precisa chegar ali próximo daquilo, uma 5080 Ti. Provavelmente vai usar o mesmo PCB, o mesmo chip da 5090 com algumas alterações. Então a gente já sabe o desempenho de uma 5080 Ti no futuro. A gente sabe, por exemplo, que uma 5070 fica geralmente uns 20% atrás de uma 5080. E se nós sabemos que o salto de geração é 50%, então é muito simples. Vocês olham hoje para uma 4060 e imagina uma 5060 entregando 50% a mais. Ah, Júlio, quanto faz num Cyberpunk 2077 uma 4060 com tudo no Ultra Ray Tracing ativado em Quad HD? Vamos presumir que faça 40 FPS. Você vai saltar com uma 4060 de uma 5060 para 60 FPS. Você vai começar a cravar os 60 frames. É um salto enorme, estamos falando de 50%. Isso a última vez que aconteceu e se confirmou de verdade, tá? Esse salto realmente bacana, eu me lembro que foi de Maxwell para Pascal, a 1080 Ti, sim, destronou tudo que tinha anteriormente, foi uma febre, realmente de Maxwell para Pascal, o salto foi enorme. De Pascal para Turing não foi tão legal, a gente sabe que não foi, a Nvidia sabe, porque as novas tecnologias eram o carro-chefe, Ray Tracing e os Tensor Cores, o DLSS e tudo mais. Aí depois de Turing para Ampere, já houve um salto
um pouco melhor, mas ainda não era significativo, ainda era tímido. Agora, de Ampere para Ada Lovelace, muita gente gostou. Não chegou em todos os patamares, nós estamos falando aí de 50%? Tá, em algumas situações não. Muitas pessoas olhavam para 4090 e pensavam que tudo que viria atrás dela seria também um salto daquele tamanho. Não foi o que se confirmou. Né? Uma 4070, 4080 são ótimas placas, excelentes, mas não acompanhavam o salto que a 4090 tinha. Tivemos que esperar aí as novas placas ali, 4080 Ti, por aí vai. Agora, nesse caso, é pelo menos uma esperança. Olharmos para 5090, vermos o salto de arquitetura, nós não sabemos ainda litografia, TDP e tal, mas temos uma ideia de quanto pode ser o salto de desempenho baseado nas informações vazadas até agora. Então estamos falando de 50%. É de se ter uma esperança que todas as demais dessa arquitetura acompanhem esse salto. Então 4060, 4070, 4080 acompanhem um salto de 50%. E não é pouca coisa. Óbvio, eu queria que dobrasse o desempenho, Júlio. Eu também, meu filho. Eu também, que dobrasse o desempenho custando metade, aquecesse menos e consumisse metade. Mas a gente, vamos, né, ficar no mundo real. Então 50% de desempenho, galera, pra quem olha pra uma 4070 hoje, nesse momento, fala aí, ó, eu tenho uma 3060, eu tenho uma 3070, eu tô com uma 3080 Ti. Não compensa eu ir pra uma 4070 porque o desempenho vai ser um pouco melhor. Verdade. É melhor, mas para você sair de uma 3080 Ti, de uma 3080 e passar para uma 4070, o desempenho na prática, usual, sem efeito placebo, sem alguém te falar que é uma placa nova, você vai achar que tá jogando com a mesma placa. Tô mentindo? Tô mentindo? Coloca aí nos comentários. Júlio, mas é melhor, tá? Eu sei que é melhor, tecnologias novas, o que a série 40 faz, a 30 não faz, mas na prática mesmo, no dia a dia, vai ver muito pouco. Então você teria que sair para uma 4080, 4090. E o preço vai ser muito maior e a arquitetura está chegando no seu final. Então às vezes pode valer a pena para você esperar um pouco. A não ser que você tenha uma 2070, uma 2080. Coloca a placa que você tem, qual salto você deseja e o que você está planejando nesse momento. Pra gente poder dialogar sobre isso e eu te dar uma dica. A galera aí nos comentários também te dá uma dica. Se você está na série 20, ou seja, se você ainda está na Turing, tudo bem. Você vir agora pra Ada Lovelace. Você tá numa 2070, numa 2080, numa 2060 Super, numa 2080 Super, e você vir pra uma 4070, você vai sentir muita diferença. Eu diria até que, na prática, se você maneira nas configurações, se você tem uma 3070 e trocar pra uma 3080 Ti, é claro que você vai sentir, não é isso que eu tô dizendo. Você vai entender que a placa é melhor, que você tá conseguindo ligar um filtro a mais, um filtro a menos. Eu tô dizendo no âmbito geral, galera. No geral, você olhar e falar, puta, é um baita salto. Olha, eu jogava de um jeito, agora eu jogo de outro. Eu tava encarando 60 frames, eu tô cuspindo 100 FPS, 120, 140. Olha, minha tela é Full HD 144, eu tenho um monitor Quad HD 180 Hz. Então, pra você ter esse salto saindo de Turing pra Ada Lovelace, legal. Saindo de Ampere pra Ada Lovelace, já não sei se eu te recomendo dependendo da placa que você tem, a não ser que você tenha uma 3060 e esteja pensando em ir para uma 4080. Ou até para uma 4070, 4070 Ti, né? Que hoje a 70 nem é mais indicada. 4070 Ti Super, né? Aí você tá fazendo um salto gigante. Agora, se você já está na série 30, está confortável, sua 3080 tá entregando, sua 3070 tá te deixando jogar os jogos atuais com tranquilidade, eu acho que dá para você esperar um pouquinho. Deixa a 40, de repente, abaixar o preço agora por conta da nova arquitetura da NVIDIA, né? E aí você pode esperar um pouco se você deseja economizar. Agora, se você deseja salto de desempenho independente do custo, eu esperaria a 40 passar, chegar à série 50, a Blackwell, e aí partir para uma 5070. Porque de uma 3070 para uma 5070, aí nós não estamos falando de 50% de desempenho, irmão. Aí nós estamos falando exponencialmente de quase 80%. Ah, como assim? Que matemática louca é essa? Digamos que você sobe 50% de uma 3070 para uma 4070. É um pouco menos, nós sabemos. Você estaria subindo de 100 FPS para 140, 150, certo? No caso, como a 5070 pode vir a ser 50% melhor, você subiria de 150 para 225.
É isso, na verdade a matemática é essa. Você tá com 100 FPS numa 3070, 50% a mais ou 40% a mais, você vai pra 140, 150 na 4070. Da 4070 para 5070, se subir mais 50%, nós estamos falando de 70, 75 frames, 210. Você vai dobrar o desempenho, não é 80 não, você vai dobrar o desempenho. Se você sair de uma 3070 para uma 4070, nós estamos falando de dobrar o desempenho de Ampere para Blackwell. Então será que compensa você ir agora pra Ada Lovelace? Coloca aí nos comentários, o que é melhor? Você subir 40, 50%, 40, 35% de desempenho na Ada Lovelace agora, saindo de Ampere, ou sair de Ampere, pular direto pra série, a série Blackwell e praticamente dobrar o seu desempenho? Principalmente se você estiver saindo de Turing. De Turing, de Ampere. Agora, se você já está na série 40... Que aí tem muita gente com a série 40, né? Você tava esperando eu falar isso. Será que compensa 50% a mais? Eu creio que se tiver novas tecnologias, se você tem uma 4090, acho que não. Se você tem uma 4070 e quiser partir para uma 5080, é um salto significativo. Pode significar 60%, 70% a mais. Realmente é muita coisa. É uma esperança, galera. Só uma esperança, um devaneio. Mas com as informações vazadas até agora, é possível ter essa esperança. Entendeu? Eu diria que se você está na série 40, coloca nos comentários se você concorda ou discorda dessa afirmação. Eu migraria para Blackwell se eu for um entusiasta, que quero sempre estar no topo da gama, ou se novas tecnologias estiverem embarcadas. Novas tecnologias de Ray Tracing que permitam ativar o sistema, a feature, sem que você tenha perdas de desempenho absurdas como hoje, novas tecnologias do DLSS, AI aprimorada, todas essas features novas que a NVIDIA traga alguma coisa nova em relação a isso, mesmo que ela faça isso de forma proprietária, né, que a gente não gosta, não é igual a AMD, mas tudo bem, né, mas fanboy da NVIDIA, que nem eu, que tem a tatuagem do Jensen Huang na nádega direita e uma tatuagem depois da NVIDIA na nádega esquerda, acaba engolindo. Mas mesmo que seja proprietária, se ela trouxer tecnologias novas, pode ser que migrar já de Ada Lovelace para Blackwell seja bacana para você. De repente você tá numa 4060, numa 4070 e vai para uma 5070, 5080. Mas eu estou dizendo para você nesse momento que as informações vazadas até agora denotam esperança. Porque ela poderia manter a mesma densidade de memória, poderia manter o mesmo barramento, apenas melhorias do chip, quantidade de CUDA cores, diminuir o TDP, melhorar a litografia, o consumo, né? Diminuir a litografia, melhorar o consumo. Só que nós estamos vendo que o carro-chefe trará coisas que não temos ainda. Que ainda não tivemos nesse cenário. Por exemplo, de Ampere para Ada Lovelace, a densidade de memória teve um salto, mas a velocidade da memória nem tanto. Agora nós estamos falando de sair de GDDR6X para GDDR7. Nós estamos falando de 50% a mais de largura de banda. Um clock muito maior. Entendeu? Então, se ela consumir menos, se não for uma fornalha, as placas conseguirem manter pelo menos o tamanho gigante que tem hoje. Gostaria que fossem menores, né? Tem gente aí que falou nos comentários que pode ser gigantesca, se entregar desempenho tá tudo bem. Mas eu gostaria que fossem um pouco menores, espero que você também. E a placa realmente conseguir transformar essas informações, características das configurações apresentadas no papel para desempenho na prática, o salto vai ser significativo. Porque você venha concordar comigo que se nós temos o carro-chefe com 28 GB, quantos gigas nós podemos esperar numa 5080? 24? Quantos gigas podemos esperar numa 5070, finalmente? 16? Quantos gigas numa 5060? 12? Mais GDDR6X e não GDDR6, porque dificilmente vai ser GDDR7. Se bem que eu vi um vazamento que até falou de GDDR7 na 5060 e aí GDDR6 na 5060 comum. A 5060 Ti seria uma velocidade de memória melhor, aprimorada, um módulo de memória mais recente, né? Mas você entende que vai escanolando para baixo? Nós olhamos para 5090, eu não pretendo a 5090, não é o que eu espero, não tenho dinheiro para isso, tá bom. Mas a gente vai escalonando e vai entendendo que as que virão em sequência, 80, 70, 60, também vão puxar esse sarrafo para cima. Então, podemos ter, esperamos que pelo mesmo preço que nós pagamos hoje, se bobear por menos, o que é praticamente impossível, eu duvido, né? Já acostumou a gente a pagar esse preço alto.
mas que nós tenhamos aí um desempenho muito melhor sem ter que pagar mais por isso. E esperamos que novas tecnologias. Deixa nos comentários que tipo de tecnologia nova você esperaria para que justificasse você mudar para uma nova arquitetura da NVIDIA no ato, que te deixaria maluco. Por exemplo, quando ela trouxe o Ray Tracing e o DLSS, para mim foi significativo. Mas eu lembro quanto eu apanhei aqui. Vocês vão lembrar aí nos comentários quem acompanha o canal desde sempre. Né? Beijo pra Luana, beijo pro Denis, beijo pra todo mundo que acompanha aí desde sempre. Olha, pra mim foi. Mas eu sei que pra muita gente, o que eu quero com esse Ray Tracing? Virou padrão da indústria. Mas não chamou a atenção de todos logo de cara. Isso é fato. E hoje, o que seria algo que chamaria sua atenção? Porque ganhar desempenho sem perder qualidade gráfica, já temos o DLSS, o FSR 3.1, tudo mais. Uma qualidade de visual gráfica maior, Ray Tracing traz algo semelhante. Será que se ela só simplesmente modelar o Ray Tracing, a iluminação global, sombra, tudo num pacote só, um jogo inteiro feito no Ray Tracing como rasterização, não rasterização, mas traçado de raios, como foi feito no Metro X dos Enhanced, tá, isso seria legal, mas já tá dentro de um escopo que existe. Vocês concordam comigo? Já é algo que existe, não é novidade. O que seria novidade? Como? Porque digamos que antes do Ray Tracing chegar nas placas de vídeos e nos consoles, ninguém esperava. Ninguém tinha sonhado com algo parecido. Então foi uma novidade. Talvez agora a gente não consiga nem imaginar algo que seria novo. Porque qualquer coisa que seja parecida com DLSS vai parecer mais do mesmo. Por exemplo, olha, você pode jogar no seu monitor 4K que vai ser tudo renderizado em Full HD e o desempenho vai ser 10 vezes maior. Já existe. Você joga no seu monitor em Full HD e vai parecer 4K, DSR, já existe. Então agora o Ray Tracing é assim, assado, uma tecnologia que deixa tudo brilhando na sua tela. Tá, já tem o Ray Tracing que deixa reflexo. O que poderia ser feito, cara? Será que uma nova tecnologia de modelagem dos personagens... Lá atrás ela trazia algumas coisas que pareciam pequenas, mas que foram virando padrão também, como por exemplo, hairwork, os cabelos, pelos, essas coisas. Eu diria que uma coisa que me agradaria, que a CD Projekt Red trouxe, aquela desenvolvedora polonesa, né, que foi a dublagem dos personagens acompanhar via inteligência artificial o idioma que está sendo falado. Se a NVIDIA incorporasse isso em todos os jogos, seria legal. Porque tem jogos, cara... Coloca aí se você já se deparou com isso, é muito chato. Que o cara tá aqui assim, ó. Oi, eu também. Amo você. Nossa, eu vou te matar agora. Tipo, a dublagem não combina com os lábios se mexendo. E no Cyberpunk a gente sabe que tem inteligência artificial pra fazer essa sincronia. De repente isso seria uma coisa que a inteligência artificial da NVIDIA poderia ser útil. Tô pensando coisas pequenas, porque eu não consigo pensar nada maior do que isso. De repente, utilizar o que a Unreal Engine 4 faz para modelagem dos personagens, rostos muito mais realistas, olhos mais expressivos, sabe? Alguma coisa que impacte nosso gameplay, que a gente olhe e fale, poxa, nossa, esse jogo é muito melhor. Porque desempenho por desempenho, DLSS vai ser só aprimorado, aprimorado, aprimorado. Reflexo na tela, tá bom. Sombra, tudo isso já tá ficando mais realista. Eu queria alguma coisa que tirasse da gente aquela impressão de que estamos vendo um boneco de plástico, de cera. Sabe? Me incomoda ainda algumas modelagens de personagem ficar aparecendo com aquele jogo da EA. Esqueci o nome, Mass Effect 3. Sabe? Alguns jogos me incomodam muito isso. Então, como eu tô sendo limitado agora pela minha imaginação, coloca você aí nos comentários agora. Você mesmo que chegou até aqui. Júlio, o que deixaria o maluco se trouxesse agora uma nova tecnologia seria isso. E aí a gente conversa. Mas tá bom, se você for limitado que nem eu e pensar em desempenho, põe aí. Se você for pensar só em qualidade visual, também. Agora se você pensa na placa de vídeo sendo muito menor, se você pensa na placa de vídeo sendo algo que você consiga, sei lá, trocar o chip e manter a carcaça, não sei, tem cada maluquice. Nós não esperávamos que fosse do jeito que é hoje há 10 anos atrás. Então coloca aí alguma coisa que passa na sua cabecinha aí, que nem divertidamente. Você já olhou pra cara da pessoa e pensou o que se passa naquela mente? É o que eu quero saber agora da sua. O que se passa aí nessa mente aí, galera?
Vambora. Até a próxima.